E se a fase que você mais questiona for a fase que Deus está forjando o seu caráter? É a fase que você pediu para ser transformada. E se Deus não está te atrasando, mas te preparando? Hoje eu quero te mostrar o tipo de mulher que Deus está te preparando, mas você ainda não percebeu. Seja muito bem-vinda, eu me chamo Lidiane, mas pode me chamar de Li. Se você é mulher, mãe e vive dias intensos e quer crescer espiritualmente sem se perder no processo, você está no lugar certo. Nós mulheres queremos tudo muito rápido. Na verdade, o ser humano, de certa forma, quer tudo rápido. Nós somos seres imediatistas, mas a mulher, acho que é muito mais do que isso. A gente quer resposta rápida, a gente quer tudo rápido, e não é bem assim. Deus trabalha no processo. Se a gente for levar em consideração trazer para a Bíblia, né, a luz da Bíblia, a gente pode trazer a história de José aqui à tona, né, vamos dizer assim. A história de José. Para ele se tornar governador do Egito, para ele se tornar o segundo mandante do país, daquele reinado, ele teve que ser ofendido pelos seus irmãos, ser vendido pelos seus irmãos, passar por um processo de venda para outro país, crescer num país que ele não sabia o idioma, teve que aprender, se desenvolver, aprender a cultura, ser preso, ser condenado para depois ele ser o governador. Então ele teve, para ele chegar a esse nível, ele teve que passar por um processo, e de certa forma não foi fácil, né? Foi bem árduo. E para o nosso crescimento também não é fácil, a gente precisa ser moldada, né? Então vai ser dolorido, vai ser um pouco dificultoso, mas com Deus, né? Ele mesmo está forjando o nosso caráter para o nosso crescimento. Vai ser doloroso, mas a gente vai aprender. E se a gente não estiver entendendo nesse momento, a gente vai entender um pouco mais à frente. Para a gente chegar num nível, num patamar que é importante para o nosso crescimento. Então, antes da expansão, tem a formação. Então, para a gente tem que pensar na seguinte situação. A gente precisa aprender que ter paciência, por exemplo, se a gente vamos trazer para a realidade, a gente precisa ter paciência na nossa maternidade. Maternidade não é fácil. Eu só tenho um, mas tem gente que tem 2, 3 ou mais, e não é fácil. Né? A gente lida com a personalidade daquela criança, daquele ser, com as dificuldades, com algumas dificuldades também, e a gente precisa ter paciência, e a gente acaba sendo forjada naquele momento ali, na questão da maternidade. Uma outra situação também é ter um autocontrole dentro do casamento. Às vezes a gente acaba falando coisas que não convém porque a gente não está tendo domínio próprio. Então, esse processo de desenvolvimento em algumas áreas, na maternidade, no casamento, a gente também ter um certo entendimento que a gente precisa ter uma humildade nos nossos erros, a gente reconhecer que a gente está errado e reconhecer e afirmar isso. E a gente então, quando a gente começa a lidar com a paciência, o autocontrole, a humildade, o domínio próprio, a gente vai forjando o nosso caráter até chegar no nível de varão perfeito, né? A Bíblia diz isso. Queremos chegar, de certa forma, ao nível de varão perfeito, de varoa perfeita diante do Senhor. Um outro ponto também que a gente precisa ter entendimento é quando a gente passa por um processo de escassez. Dependência 100% de Deus. Quando eu falo escassez, não necessariamente é uma questão só financeira. A escassez pode ser uma dificuldade na saúde, por exemplo. Aqui em casa nós passamos por uma situação muito difícil um tempo atrás, quando o nosso filho foi internado com 45 dias de vida com bronquiolite. E ele ficou bem grave. E a gente ficou, de certa forma, dependente de Deus 100%. A gente estava passando por essa escassez de saúde da parte do meu filho. Então, foi um momento super difícil. A gente ficou realmente dependendo de Deus 100%. A gente não tinha o que fazer. E, de certa forma, a bronquiolite é necessário esperar o organismo responder, combater o vírus ali, né? Então não tem uma medicação específica para combater.
é o uso de algumas medicações ali para dar um suporte, dar um conforto para o paciente, mas o organismo dele tinha que responder. Então a gente ficou em oração ali 100% o tempo inteiro, pessoas orando por ele, e graças a Deus ele ficou bem. Deus está nos forjando para sermos mulheres emocionalmente maduras, mulheres que não agem por impulso. Tem mulheres que falam assim na lata, bateu, levou, falaram alguma coisa, ela rebate, não pensa. Então, isso não é maturidade, isso é imaturidade. Deus está forjando mulheres espiritualmente constantes, mulheres que não agem por ter oscilação espiritual. A gente, de certa forma, passa por situações de oscilações emocionais, problemas no trabalho, altos e baixos. Acontece, mas a gente não precisa, não deve, na verdade. A gente não deve ter oscilações espirituais, porque desde o momento que nós cremos em Deus, nós temos que estar firmes ali com Deus, sem alterações, sem titubear. Deus está forjando uma mulher forte e sensível ao mesmo tempo. Forte nas suas decisões, mas sensível à palavra, sensível à voz de Deus. Porque muitas vezes a gente quer reconhecimento. A gente fica prestando atenção no reconhecimento, achando que as pessoas precisam reconhecer que somos boas em determinada situação, que somos boas no nosso ministério, que somos boas profissionalmente, que somos boas mães. A gente quer o reconhecimento. Mas Deus não está olhando isso. Também a gente presta muita atenção na nossa sensibilidade, à palavra, na sensação espiritual. Eu preciso sentir, eu preciso perceber que Deus está ali. Né? Não é assim. Você precisa entender que Deus está conosco todos os dias das nossas vidas. E o reconhecimento, você também precisa olhar o reconhecimento. Deus está olhando para você. Isso que é mais importante. Não importa se fulano ou ciclano não está olhando o seu trabalho. O crescimento é real, mas ao mesmo tempo ela é invisível no começo. As raízes, elas estão ali, estão profundas, estão se desenvolvendo. E as pessoas não conseguem ver. Deus está vendo o teu interior. Deus está vendo o teu ser. Isso que é mais importante. Trazendo para as questões práticas, uma das coisas que você precisa fazer é não se comparar. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Não se comparar com outras pessoas. Cada pessoa está no seu nível, cada pessoa passou por um processo. Então não se compare. Eu acredito que seja acho que o ponto chave, o ponto principal é não se comparar. Se comparar rouba a percepção do seu processo. Ore pedindo formação, não solução. Ao invés de você pedir, Senhor, me tira dessa situação, você pode falar, Senhor, me ajuda a ter a percepção do processo. O que o Senhor quer fazer em mim durante esse período? Pequenas decisões moldam o nosso caráter. Então, cuidado com o que você está falando, cuidado com as suas ações, pense antes de agir, não seja impulsiva, não seja constante, mas sempre valorizando esse crescimento. Deus não trabalha naquilo que você faz, Deus está trabalhando naquilo que você está se formando. Talvez você não esteja sendo esquecida, talvez você esteja sendo preparada para receber uma boa bênção. Se esse vídeo falou com você, coloque aqui nos comentários, estou em formação. Esse vídeo com uma outra mulher que também precisa ser moldada. E se você quer crescer espiritualmente, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.